Paz do Senhor, glória a Jesus, mais um culto de louvor e adoração aqui no nosso WhatsApp, onde estamos reunidos aqui para louvar e adorar o nome do nosso Deus, neste domingo, dia 21 de junho de 2020. Estamos reunidos aqui no WhatsApp, onde Deus tem falado tremendamente através das palavras, das orações, das oportunidades dadas e dos louvores. Mas chegou o momento da pregação. Quero convidar a igreja, a você, a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Vai dizer assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a um quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vou repetir esse versículo. Pois Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer o comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levantai depressa. E caíram-lhes as mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidado que viu alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, o qual lhe saiu e abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo apartou dele. E Pedro, tornando-se, disse: Agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Aqui é a história da igreja primitiva. Sabemos que Tiago, o discípulo de Jesus, no início desse capítulo, foi morto à espada por Herodes. Quem era Tiago? Tiago era o discípulo que, juntamente com João e Pedro, eram os discípulos mais próximos do Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim a perseguição veio e conseguiram matar Tiago à espada. E nisso prenderam o apóstolo Pedro. Prenderam Pedro na prisão. E colocaram Pedro no meio de quatro quaternos de soldados. Ou seja, entre 16 soldados. 16 soldados estavam guardando Pedro na prisão. Pedro estava amarrado. Pedro estava deitado. E ali esperando, na verdade, pela chamada de Herodes. Que Herodes estava esperando a Páscoa passar para que Pedro se comparecesse em sua presença. E provavelmente Herodes também iria matar Pedro. Mas um detalhe que eu vejo aqui na palavra do Senhor é que Pedro estava preso. Mas a palavra de Deus, onde eu pedi para vocês repetirem o versículo, repetir o versículo com vocês aqui, vai dizer que
Pedro, pois, era guardado na prisão, no versículo 5, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Todo mundo ficou sabendo que Pedro tinha sido preso. Provavelmente Pedro estava prestes a morrer. Mas a igreja fazia contínua oração. O tempo todo a igreja estava reunida orando pelo apóstolo Pedro. O clamor de uma igreja. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine vários justos orando, clamando, pedindo para que o milagre aconteça. Existe um poder chamado poder da oração, e o poder da igreja de Cristo orando abala as estruturas das prisões. Você sabia que a tua oração tem poder? Você sabia que o teu clamor tem poder? Você sabia que aquilo que você pede ao Senhor, clamando em o nome de Jesus, tem poder? Imagina a cena, Pedro na prisão com 16 soldados em sua volta. E dentro da cela, ali próximo, ele estava deitado entre 2 soldados. 16 soldados guardando Pedro em um lugar. Pedro estava acorrentado pelas mãos. E naquele momento Pedro estava dormindo. Engraçado que Deus ouviu o clamor da igreja. A igreja fazia contínua oração por Pedro. E o Senhor enviou um anjo naquela prisão, porque a igreja orava. A igreja orava incessantemente. A igreja do Senhor sou eu, a igreja do Senhor é você. Nós somos a igreja de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Quando nós oramos e pedimos e clamamos em nome de Jesus, algo diferente acontece, porque o Senhor Jesus falou: tudo que pedirdes crendo em meu nome, recebereis. E a igreja já estava triste, a igreja estava abatida, a igreja estava aterrorizada pela morte de Tiago, porque mataram Tiago. Mas mesmo assim, triste, abatida, talvez decepcionada, eles não pararam de adorar o Senhor, não pararam de clamar ao Senhor, não clamaram de interceder e começaram a orar pela vida de Pedro. Talvez nessa pandemia alguma situação diversa aconteceu para deixar o seu interior triste, deixar o seu espírito abatido, a sua alma abatida. Mas na verdade é o momento de você clamar a Deus. Ei, levante de onde você está. Em o nome de Jesus, se prostra aos pés do Senhor e clame a Ele. Interessante que Pedro estava dormindo, e aí o anjo chegou e o tocou no seu lado, e falou assim: Pedro, levanta-te depressa. Imagine, está ali Pedro, escuta a voz do anjo: levanta-te depressa. Nisso que Pedro levantou, as algemas das mãos caíram. Bem, imagine se o anjo chegasse para ele: Pedro, levanta-se depressa. Ele fica ali deitado: não vou levantar não, não vou levantar. As algemas não teriam saído. O Senhor dá o comando e Pedro se levantou. Engraçado que quando eu vejo o anjo do Senhor indo a Pedro, eu vou perceber que no livro de Apocalipse, quando Jesus fala para João escrever as 7 cartas direcionadas às igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, Jesus é o autor da carta e o escritor é o apóstolo João. E João escreve ao anjo das igrejas que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. O anjo da igreja simboliza o pastor da igreja, o líder da igreja. Bem, Pedro ali, na verdade, ouviu a voz do anjo da igreja. Do anjo que poderia, o anjo hoje sobre a tua vida que simboliza a voz de Deus é o teu pastor, é o seu líder. E Pedro ouviu do anjo: levanta-te depressa, e ele obedeceu. Obedeceu, ficou de pé, levantou depressa e as algemas caíram. Porque Pedro ouviu a voz do anjo da igreja, do anjo.
E você tem ouvido a voz do anjo da igreja? Bem, seguindo, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as suas sandálias. E ele o fez assim, e disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. Falou para Pedro: cinge-te. Cingir é colocar o cinto. Ata as sandálias, calça as sandálias, joga a capa sobre as suas costas e segue-me. Pedro obedeceu à voz do anjo. Pedro obedeceu à voz do anjo. Por Pedro ter obedecido à voz do anjo, Pedro foi liberto. Pedro foi tirado daquela prisão. Porque Pedro entendeu obedecer à voz de Deus. E hoje a voz de Deus nas igrejas vem através do líder espiritual. O teu líder espiritual, o teu pastor, é a voz de Deus, é o anjo da igreja para direcionar a tua vida. Obedeça a voz do teu pastor. Obedeça às orientações do seu pastor. Venha obedecer aquilo que ele te orienta a fazer, porque mediante obediência você vai se libertar de prisões espirituais, prisões de angústias, prisões na alma. Em você obedecer, Deus vai te orientar para um caminho de libertação. Pedro foi liberto daquela prisão e saiu dali, e os soldados não viram ele sair, porque Jesus, ele guardou. O anjo do Senhor falou: segue-me, segue-me. E Pedro seguiu. Se Pedro não quisesse sair dali, não quisesse seguir, melhor dizendo, o anjo, ele não sairia da prisão. E o anjo está falando para eu seguir, não vou ficar aqui, ele continuaria preso. Sabe, porque tem muita gente presa em cadeias espirituais porque ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Porque ainda não aprendeu a ouvir a orientação de Deus. Essa orientação vem através do seu líder espiritual. A orientação para você sair de cadeias espirituais, de angústias espirituais, de prisões espirituais, coisas que aprisionam a sua estrutura emocional, coisas que aprisionam com as feridas na alma, prisões, cárceres na sua mente. Aprenda uma coisa, ouça o que o anjo da igreja diz, porque tudo aquilo que vem para Deus falar com o seu povo, ele fala através do anjo da igreja. O Senhor, ele colocou pastores, instituiu líderes para você ouvir a voz, ouvir orientação. Quer ouvir Deus falar na tua vida? Ouça a voz do teu pastor, ouça a voz do teu líder, siga as recomendações, porque essas recomendações são recomendações de Deus. Às vezes você não vai entender aquela orientação, mas segue, porque se você seguir, muitas barreiras vão cair por terra. E eu creio que Deus, ele tem grandes coisas para a tua vida. Pedro saiu daquela prisão porque ouviu a voz de Deus, seguiu a orientação do líder, do anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor simboliza o teu líder, o anjo que está na sua igreja. De qual denominação você é, de qual igreja você é, siga o seu líder espiritual, siga a orientação que é dada, porque a orientação que é dada ao anjo da igreja vem de Deus. E você não vai se arrepender. E detalhe, Pedro, tornando-se, falou: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Pedro entendeu que aquele anjo foi enviado por Deus para livrar da mão de Herodes, dos perseguidores, daqueles que queriam destruir. Entenda que o teu pastor, que o teu líder foi enviado por Deus para te livrar da mão dos opositores do inferno. O inferno está com raiva de ti. A Bíblia vai dizer que Satanás anda ao nosso derredor bramando como leão para poder destruir. Siga as orientações, peça socorro, clame, se abre, peça ajuda, porque com certeza a ajuda virá, e virá a ajuda do céu para a tua vida.
ajuda emocional, ajuda espiritual. Que Deus venha te abençoar poderosamente em o nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração, na noite desse dia, em o nome de Jesus. E eu profetizo libertação espiritual, emocional, na tua vida, na tua casa, na tua família, em o nome de Jesus. Segue a voz de Deus e obedeça. Amém? Deus te abençoe.